A miscigenação brasileira começou quando os portugueses chegaram no Brasil, fazendo um contato forçado com os indígenas, tentando forçar eles a trabalhar, tentando forçar eles a ter relações e uniões com eles. Só que os indígenas até que resistiram, já que eles conheciam lugares e sabiam como fugir. Então, para ter mais trabalho, para ter mais mão de obra e fácil, né, eles foram atrás dos africanos lá na África. Daí eles trouxeram os africanos escravizados para o Brasil e começou a ter esses três povos, os indígenas, os portugueses e os africanos, que iniciaram a constituição da miscigenação brasileira. E esses três povos tiveram uma miscigenação cultural, que seria com os indígenas, tudo forçado, e com os indígenas não ajudando diretamente, como fosse uma união e mil flores. Os portugueses se achavam muito melhores que os indígenas e que os africanos, então eles não ouviam indígenas e não prestavam atenção para os caras. Os caras se achavam melhor e para eles não importava o que os indígenas faziam. Só que os indígenas e africanos ajudaram os jesuítas com medicamentos, já que eles conheciam flores, eles conheciam as coisas que ajudavam naturais, daí como não tinha muitos médicos, não tinha muita educação medicinal na época, na Europa, eles ajudavam os jesuítas. E também na culinária, que é muito importante, que é a culinária indígena e africana, a gente vê muitos exemplos de comidas indígenas africanas nas nossas mesas. Então, culinária é muito importante. E a fala até que é bem importante, porque tem muitas palavras africanas ou até mesmo muitas indígenas do tupi no nosso idioma. Nomes de coisas, nomes de comidas, mandioca, um exemplo. E essa miscigenação também meio que ocorreu religiosamente. Os portugueses, em relação aos indígenas, meio que se apropriaram, não é se apropriaram, os caras se massacraram os indígenas, massacrando, e quase não resultou muito indígena. Também usavam como se a religião deles fosse um folclore, que negócio bonitinho, legalzinho, mas não como se fosse um negócio real, mas como se fosse exótico esse negócio. Mas já com os africanos foi diferente. Os africanos conseguiram assimilar a cultura deles, dos orixás, com os santos. Então, quase todos os orixás dos africanos têm outra parte santa, do católico. O Xangô, que tem um santo católico, o Gumbu, se eu não me engano o nome, que seria o... Esqueci o nome do santo agora, é o santo que mata dragões, São Jorge. Então, basicamente, tem cada uma dessa parte. Então, meio que não foi tão exótica assim e foi um pouco mais introduzida na nossa cultura. E, além dessa miscigenação, teve a miscigenação étnica, que foi da parte dos colonizadores terem relações sexuais forçadas, né? Quase sempre era forçado, ou na maioria das vezes, com indígenas, que eram chamados de mameletos, se eu não me engano, que, eram pessoas livres, esses filhos não eram aceitas pelos pais, mas eram pessoas livres que eram excluídas da sociedade. Então era quase que um cara bem longe da sociedade. Já que os africanos era diferente, como era forçado e a mãe das crianças eram escravas, os pais não aceitavam os filhos e ainda usavam eles como escravos, ainda eram escravos. Então eram chamados muletos ou os muletos. Ou os mestiços, esse é o nome. E além dessa miscigenação étnica, ocorreu uma miscigenação meio que uma ética diferente lá no século XIX. Já que no século XIX o Brasil estava olhando para a Europa. A Europa tinha, meio que estava comandando, fazendo imperialismo sobre a África e sobre a Ásia. Mas eles tinham que, falar porque eles são melhores e porque meio que os caras têm que obedecer eles. Então eles falavam, o branco europeu é o cara top, é o cara superior a todos, a melhor das raças. E eles usavam pseudociências para tentar comprovar isso. A ciência está comprovando que eu sou melhor que vocês, me obedeça. E o Brasil estava olhando para a Europa, baseava muito na Europa. Daí eles tentaram trazer isso para o Brasil. Já que mexia uma população, muitos negros, por causa da escravidão e indígenas, eles achavam isso muito ruim. E começaram também a trazer imigrantes, pra branquear a população. Traz mais brancos da nossa população, melhor para a população. Os caras fizeram isso e também com a abolição da escravatura não deram muito
espaço para os negros. Tipo, os caras deixaram os caras livres, mas deixou largado, não deu nenhum tipo de assistência e isso foi extremamente ruim. E no século XX, alguns autores começaram a olhar para a história do Brasil, para tipo, ver as nossas origens, e alguns, tipo o Gilberto Freire, falavam que na democracia, que tipo, ocorreu uma democracia na miscigenação, como se fosse uma coisa muito harmônica, que todos os indígenas, africanos, europeus, tipo, não teve nenhum tipo de abuso, alguma coisa assim. Tipo, foi algo super harmônico, bonitinho, cheiroso, mas não correu desse jeito. Então isso é um mito e uma coisa que a gente tem que combater, porque é importante saber o que aconteceu, né? É importante saber que eles foram abusados, eles foram escravizados, torturados e esses negócios. É importante saber isso e não podemos negar isso, tipo, uma coisa que aconteceu. E sobre a miscigenação cultural, uma coisa muito importante que aconteceu eram as festas. Os colonizadores ricos davam, tipo, festas nas suas casas, nos seus terrenos. E assim, tipo, chamavam outras famílias, outros vizinhos para ir lá. Fazendo assim, eles conseguiram ter uma interação cultural, uma interação social entre eles mesmos. Daí isso teve uma interação, todo mundo começou a se conhecer. E o mais importante, que eu acho muito legal, é que os próprios escravos podiam ter as suas próprias festas. Eles podiam, tipo, adorar seus deuses naqueles momentos. Então, muitos podiam levar a sua religião de novo, tipo, naquele momento, cultivar, adorar esses negócios. E muitos portugueses, muitos brancos e tal, viam aquilo. E alguns até começaram a se interessar. Isso foi muito importante para a nossa miscigenação cultural. E isso é uma das coisas mais importantes que diferencia o Brasil de outros países, porque teve toda essa inserção cultural desses pontos. Então essas festas foram algo muito importante para a nossa miscigenação e a formação do Brasil como a gente conhece hoje. E essa foi a minha apresentação sobre a sociedade brasileira colonial do século XVII ao século XVIII.